Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Rico do Zero. O podcast onde você tem acesso a estratégias de investimentos focadas na realização de um objetivo específico. Eu sou Elaine Barros, planejadora financeira pessoal, especialista em investimentos, e o tema de hoje é investindo para garantir a segurança financeira. Mas antes de começarmos, eu gostaria de dizer que você também pode ter uma estratégia de investimentos feita especificamente para o seu objetivo. Basta mandar uma mensagem para o e-mail elainebarros@ricodozero.com com o tema podcast Rico do Zero, que o próximo estudo de caso pode ser o seu. Lembrando que o seu objetivo precisa ser específico e ter uma data de realização. Quanto mais detalhes, melhor será a sua estratégia de investimentos. Dito tudo isso, vamos ao nosso estudo de caso de hoje. O nosso realizador de hoje é o Felipe. Ele é servidor público, tem 42 anos, é divorciado e possui 2 filhos em idade escolar, que moram com a ex-esposa. Luiz possui uma vida bem agitada, de saídas com amigos, e fica com os filhos de 15 em 15 dias. Mora de aluguel na zona sul do Rio de Janeiro e possui um veículo quitado. Não possui dívidas, mas não consegue poupar. Tem um orçamento não muito controlado e gasta tudo que ganha. Felipe gostaria de aprender a investir e montar uma reserva de segurança. Ele valoriza muito a sua liberdade e preza por conforto e qualidade de vida. Sente prazer em frequentar bons restaurantes e conhecer lugares novos. Troca de carro a cada 2 anos e viaja com regularidade, pelo menos 2 vezes por ano. Seu maior medo é de não conseguir manter o seu padrão de vida na aposentadoria. Bom, vamos aos dados que nós temos então. Primeiro ponto importante é que Felipe é servidor público. Por isso, possui uma renda certa todos os meses. Ter uma remuneração certa todos os meses não é a mesma coisa de ter estabilidade financeira. No caso de Felipe, embora ele não possua dívidas, ele gasta tudo que ele ganha e não consegue poupar e investir para garantir a sua segurança financeira, a realização dos seus projetos de vida e o seu padrão de vida na aposentadoria. Como o desejo de Felipe é montar a sua reserva de segurança, a estratégia mais adequada seria definir o valor necessário para uma boa reserva, que poderia ser de 4 a 6 vezes o valor das despesas mensais de Felipe. Sabendo qual é o valor necessário, Felipe precisa definir em quanto tempo deseja realizar esse projeto específico. Por exemplo, ele poderia querer realizar isso no prazo de 1 ano. O valor total necessário para a reserva de segurança, ele deve ser dividido pela quantidade de meses que Felipe estabeleceu. Pronto. Agora, Felipe já sabe quanto precisa poupar e investir todos os meses para realizar esse projeto no prazo estabelecido. Vamos trabalhar aqui com prazo de 1 ano, ok? Agora, precisamos definir como fazer sobrar o valor necessário para a concretização da meta mensal de investimentos. Para isso, Felipe precisa entender como está a sua real situação financeira, ou seja, quanto entra e quanto sai efetivamente todos os meses.
bem como entender com o que está gastando esse dinheiro que entra. Só assim será possível identificar os ralos financeiros e traçar uma estratégia de redução de despesas e corte de custos. O ideal é ter uma meta de gastos mensais para cada categoria de despesa. Por exemplo, Felipe poderia utilizar 50% dos seus rendimentos para as despesas essenciais à sua subsistência, 30% para as despesas não essenciais e 20% para os investimentos. Esse percentual não é taxativo. Felipe poderá adequar a sua realidade, mas é de suma importância priorizar os investimentos. Pode ser que em um primeiro momento, Felipe não consiga estabelecer esse padrão de orçamento. Contudo, é importante definir o valor a ser investido todos os meses, não apenas para a formação da reserva, mas também para a realização dos projetos de vida e para garantir uma boa aposentadoria. Mas, agora, para que o projeto seja realizado e Felipe consiga ter a sua tão sonhada reserva de segurança, ele terá que identificar os ralos financeiros e enxugar o seu orçamento, no mínimo, até o valor necessário para atingir a sua meta de investimento mensal. O valor poupado todos os meses deverá ser aplicado em um investimento seguro e que garanta acesso imediato, ou pelo menos em um curto espaço de tempo, tipo um dia útil. Felipe pode utilizar os seguintes investimentos de renda fixa: título público Tesouro Selic, que garante 100% da taxa Selic, a taxa base de juros da economia, e liquidez diária, ou seja, resgate em até um dia útil. Outra opção seria aplicar em títulos privados, mais especificamente os CDBs, Certificados de Depósito Bancário, emitidos por instituições financeiras que remunerem no mínimo 100% do CDI, taxa equivalente à taxa Selic, utilizada para remunerar os investimentos de renda fixa emitidos por empresas financeiras e não financeiras. Esse CDB precisa possuir liquidez diária, ou seja, resgate em até um dia útil. E a terceira opção seria aplicar em um fundo de investimento referenciado DI ou de renda fixa simples. Esses fundos, eles investem quase que 100% do seu capital em títulos emitidos pelo governo e possuem como meta de rentabilidade a variação da taxa CDI ou da taxa Selic, que a gente já falou anteriormente. Esses fundos, eles possuem uma liquidez diária, ou seja, resgate no mesmo dia ou em até um dia útil. O ideal é que o fundo não cobre taxa de administração. Caso contrário, será mais vantajoso optar por uma das duas opções anteriores. Como o Felipe ainda não possui o hábito de poupar e investir, ele pode utilizar a automatização para ajudá-lo nesse processo, cadastrando a transferência automática para a conta da corretora em seu banco de varejo e, em seguida, cadastrando a aplicação automática no investimento que escolher para montar a sua reserva de segurança. Esse último cadastro ele vai fazer na conta da corretora. Bom, esqueci de falar que Felipe precisa abrir uma conta em uma corretora de valores para aplicar os seus recursos. Mas por que não fazer isso direto com o seu banco de varejo? Bom, muito provavelmente o banco de varejo onde Felipe possui conta corrente não terá esses investimentos para disponibilizar. Além disso, se o objetivo é que após a formação da reserva de segurança, Felipe continue investindo para a realização dos seus projetos de vida e para a sua aposentadoria, na corretora ele terá acesso a vários outros instrumentos de investimento que serão mais adequados para cada objetivo específico. Mas como saber qual corretora usar? 4 pontos são fundamentais ao se escolher
a sua corretora de valores. O primeiro ponto são as taxas cobradas. Então é muito importante que você verifique quais são as taxas que a corretora cobra para investir o seu dinheiro. O segundo ponto é o atendimento. Teste os canais de comunicação antes de abrir a conta. Ligue, mande e-mail, fale no chat e veja o quanto fácil é entrar em contato ou tirar uma dúvida. O terceiro ponto é a plataforma. A plataforma ela deve ser fácil de utilizar e deve oferecer ferramentas que facilitem a sua vida como investidor, como, por exemplo, simuladores de investimentos. E o quarto ponto é a recomendação de amigos, que também ajuda muito. Aproveite e faça uma busca no Google para ver o que os usuários estão comentando sobre a corretora. Vamos recapitular então? O que o Felipe precisa fazer para montar a sua reserva de segurança? Vamos lá! Para formar uma reserva de segurança, Felipe deverá saber de quanto ele precisa e em qual prazo ele deseja realizar esse projeto. Além disso, precisa saber exatamente qual é a sua situação financeira atual. Para isso, ele terá que fazer o seu orçamento mensal, identificar os ralos financeiros e montar uma estratégia para cortar custos e reduzir despesas, visando poupar e investir todos os meses um percentual dos seus rendimentos. Bom, chegamos ao final do nosso estudo de caso de hoje e eu espero ter contribuído de alguma forma para a realização do seu projeto financeiro. E se você quiser aprender a investir e estruturar a sua própria estratégia de investimentos, fique ligado, porque em breve eu vou divulgar a data de inscrição para a próxima turma do Método Start, o meu curso de investimentos focado 100% na realização dos seus projetos financeiros. Meu nome é Elaine Barros e esse é o podcast Rico do Zero.